Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 30 de janeiro de 2019. Leandro Carnal. Ninguém pode ser maduro e equilibrado se não administrar sua solidão. Reunidos em um mesmo espaço, distanciados pela ausência de convivência. Como seres humanos, estamos acompanhados tanto quanto estamos sós. É a medida da solidão quem vai estabelecer esta diferença. Autor do recém-lançado Dilema do Porco-Espinho, Como Encarar a Solidão, editora Planeta, o historiador Leandro Carnal discute o isolamento social, a fragilidade das conexões reais ou virtuais e a difícil vivência da solidão pela sociedade contemporânea. As reflexões, feitas com o aporte da filosofia, da história, da religião, da literatura e do cinema, têm um tom pessoal, entrelaçadas com memórias e questionamentos do professor da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Os pensamentos de Carnal alcançam áreas distintas, como a saúde mental. A certa altura, afirma no livro que era da plena liberdade de escolha e intensa realização é a farmacopeia contra a tristeza. Nunca sorrimos tanto nas redes e nunca consumimos tantos remédios para dormir, para ser viril ou para acordar. Em entrevista à BBC News Brasil, o doutor em História Cultural pela USP comenta sobre a necessidade de políticas públicas voltadas para o tema, os laços constituídos pelo ódio e o paradoxo da época que mais vive solidão, mesmo tendo horror dela. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco no livro Homem Integral, afirma que a solidão é o espectro cruel que se origina nas paisagens do medo. A solidão é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. A necessidade de relacionamento humano, como mecanismo de afirmação pessoal, tem gerado vários distúrbios de comportamento, nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis e em todos quantos enfrentam problemas para um intercâmbio de ideias, uma abertura emocional, uma convivência saudável. Em Chameyan, por isso mesmo, na sociedade, os solitários por livre opção e aqueles outros que se consideram marginalizados ou são deixados à distância pelas conveniências dos grupos. A sociedade competitiva dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada, para deter-se em labores a benefício de outrem. A conquista desse triunfo e a falta dele produzem solidão. O real, que esconde o caráter legítimo e as lídimas aspirações do ser, conduz à psiconeurose de autodestruição. Ausência do aplauso, amargura, face ao conceito falso em torno do que se considera, habitualmente, como triunfo. A terrível ânsia para ser-se amado, não para conquistar o amor e amar, porém para ser objeto de prazer, mascarado de afetividade. Dessa forma, no entanto, a pessoa se desama, não se torna amável nem amada realmente. Campeia, assim, o medo da solidão, numa demonstração caótica de instabilidade emocional do homem, que parece haver perdido o rumo, o equilíbrio. A conquista desse triunfo e a falta dele produzem solidão. O real, que esconde o caráter legítimo e as lídimas aspirações do ser, conduz à psiconeurose de autodestruição. Ausência do aplauso, amargura, face ao conceito falso em torno do que se considera, habitualmente, como triunfo. A terrível ânsia para ser-se amado, não para conquistar o amor e amar, porém para ser objeto de prazer, mascarado de afetividade.
Dessa forma, no entanto, a pessoa se desama, não se torna amável nem amada realmente. Campeia, assim, o medo da solidão, numa demonstração caótica de instabilidade emocional do homem, que parece haver perdido o rumo, o equilíbrio. O Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Pão Nosso, complementa: à medida que te elevas, monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos, incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho, nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio; dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância, e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender, de pronto, os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres, contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço de casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição, em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue, não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros, na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de janeiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.